Beleza. E vou perguntar se vocês aí estão me ouvindo bem. Estão me vendo? Como é que tá aí? Tranquilo? Sim, prof. Tá bom, tá bom. Bom, vamos lá. Obrigado, obrigado. Bom, vamos lá. Deixa eu fechar aqui algumas coisas. Vamos aos avisos, né? Como sempre, eu gosto de começar a aula relembrando algumas coisas. Então, infelizmente, essa é a nossa última semana do primeiro bloco, né? Que equivale ao primeiro semestre da disciplina de Biologia 1. Tá estranho para mais alguém? Se for sim, respondam aí. Bom, então é isso, é a nossa última aula hoje, e com isso a gente vai completar o primeiro semestre. Vocês já vão ter o quê? 2 notas. Como vão ser formadas essas 2 notas, eu venho explicando ao longo dessas aulas, né? Mas só para relembrar, toda atividade que vocês estão fazendo e que eu estou corrigindo, vocês recebem uma nota. Eu vou somar tudo, dividir pelo número de atividades. Lembrando que eu vou descartar algumas, eu não sei direito o número, 1, 2, 3, 4. As 4 menores notas, vamos dizer assim, as 2 menores notas eu vou descartar. Então vocês vão ter a média só com as notas mais legais que vocês obtiveram. Tudo bem? E aí isso vai ser as suas 2 notas do semestre. Tá? Esta semana é a última semana. Vocês têm atividade também. Como eu falei, é uma atividade que eu considero mais light. Vocês vão ter 2 atividades. Ó. Primeira, uma atividade normal sobre a aula de hoje, que a gente vai começar daqui a pouquinho, né? Que é núcleo, é sobre o núcleo da célula. E a única diferença é que essa atividade tem só 5 questões, não são 10. Então, já é mais leve, né? 5 questões, no mesmo esquema, aquelas questões bem de fixação, algumas mais complicadinhas, outras menos. E a segunda atividade também é um Forms, né, um Google Forms, só que é uma atividade que eu disse que é de revisão. Eu avisei isso umas 2, 3 semanas atrás. Essa atividade, pessoal, essa segunda atividade, ela é só questões repetidas de outras semanas. É repetida, pessoal. Não tem pegadinha, não tem não tem segredo. São questões que vocês já fizeram nas outras semanas, elas aparecem de novo. Então, meus queridos, mamão com açúcar, né, meu? Para quem está acompanhando, para quem está realizando a correção das atividades, viu o que acertou, o que errou, é só ir lá. Ah, tá, é isso. Tá. É literalmente isso, pessoal. Né? Fichinha para vocês. Você que não fez isso, é uma boa chance de ir lá e fazer, ver o que você acertou, o que você errou. Você faz a atividade de novo. Tudo bem? Porque o semestre está acabando, né? O prazo para vocês fazerem essas 2 atividades será um pouquinho menor, tá? Vai ser terça-feira, tá lá no Google Classroom. O prazo é terça-feira, máximo, tá? Vai ser um pouquinho menor. E vamos dizer assim, o prazo é segunda-feira. Terça-feira já não é segunda-feira, tá? Tentem fazer aí até o fim de semana, porque são atividades relativamente mais curtas, tá? Nenhuma delas é especialmente trabalhosa. Além dessas 2 atividades, tem uma terceira atividade que é recuperação, né? Vocês não estão ainda com todas as suas notas para saber se vocês vão precisar de recuperação, e aí eu acho que nem vai dar tempo, o tempo é muito apertado. Mas eu acho que vocês estão com uma boa ideia aí, olhando, pô, perdi as aulas da segunda semana, pô, as primeiras 2 semanas eu não tive acesso à internet,
estou tentando acompanhar o curso agora. Aí já faz, né? Por outro lado, se você está fazendo tudo, tá razoável ali, tem uma notinha um pouco ali, mas é só uma outra, aí você não precisa fazer, né? Então, vejam aí a quantas andam as notas de vocês têm essa atividade de recuperação. Essa atividade, o prazo é para a próxima quinta. Só que essa eu não sei quando eu vou conseguir colocar nota lá no CIAEP. Dependendo, eu só vou poder colocar nota no CIAEP quando abrir o nosso segundo bloco de atividades. Aí vocês não se desesperem, eu vou avisar vocês. Tá? Mas essa tem um prazo um pouco maior. Também não é uma atividade do fim do mundo, é tranquila. Ela é um pouquinho, ela não é comprida, mas ela é um pouquinho mais difícil, porque também, né, tem que ser, vamos dizer assim, não pode ser uma coisa muito simples também, né? Mas é uma atividade que também vai recuperar ali algumas notas. Eu vou fazer ela valer por 2 ou valer por 3. Então ela vai valer 3 atividades ali que você não fez ou que você ficou com a nota devendo. Tá? A ideia é essa. Tudo bem, pessoal? Deixa eu pensar 3 segundos aqui, ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Eu acho que é isso. Obrigado, Gabriela. É pouco tempo, tá? A gente se vê de novo logo, logo. Vamos ter o resto da Biologia 1 e vamos ter ainda a Biologia 2. Prometo que no final do ano e no final do ano letivo, né? Esse ano letivo vai longe. Vocês vão estar cansados da minha cara, né? E aí, quem sabe no final do ano a gente já não está ao vivo, né? Vamos ter esperança. Mas muito obrigado, viu? Essas coisas significam bastante para o professor. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre essas questões? Nota, recuperação? Só isso, tá? Questões administrativas, nada de foco existencial ainda, tá, pessoal? Diz aí, Kailane, você abriu o microfone? Professor, eu só tô com dúvida, eu não tô conseguindo ver o que eu acertei nos formulários e o que eu não acertei, sabe? Sei, tem alguns alunos, você e mais duas, com esse problema, né? A ideia é, Kailane, toda vez que eu corrijo lá no formulários, eu envio a nota para vocês recebem um e-mail, né? Esse e-mail geralmente cai na caixa de spam. E o e-mail da Google, pelo menos. Ixi, Maria. Então, preste atenção, tá? E o e-mail da Google não te deixa você acessar, não deixa você clicar no link, até você tirar o e-mail da caixa de spam. Então, você tem que fazer isso. Alguns alunos aí, vocês. É, bicho, aí vocês me. Não, mas o Fernando acho que eu já tinha falado com ele. Era um dos que eu já tinha falado, se eu não me engano. Bom, deixa eu terminar, pessoal. Então, vamos lá. Vocês, toda vez que eu corrijo a atividade, vocês recebem um e-mail. Esse e-mail cai na caixa de spam de vocês. Vocês têm que ir lá, tirar eles da caixa de spam e clicar. Aí vocês podem visualizar todas as respostas, tá? De novo, alguns alunos, né, fizeram tudo isso, me falaram que fizeram tudo isso, e mesmo fazendo tudo isso, não conseguiram visualizar. Para eles aparece lá que como se ele já tivesse respondido a atividade. Você responde essa atividade, parabéns, né? A orientação que eu tive do Benadilson, e que eu acho que eu passei para alguns, foi que eles entrassem e fizessem o formulário com outro login, para ver se mudava alguma coisa, tá? É... Tá. E vocês fazem tudo isso, vocês entram pelo e-mail que eu falei que vocês recebem lá na caixa de spam. Tá, então alguns alunos, aparentemente a minoria, né, conseguiram ver o resultado, né? Não sei por que isso, porque há outros, e aí a gente está vendo que é bastante gente, não estão conseguindo. Eu vou ver se eu consigo abrir essas respostas para todo mundo, mas eu tentei lá, eu não consegui, porque
O único jeito de abrir para todo mundo é tornar vocês moderadores, é tornar vocês editores do artigo. Aí vocês vão poder lá apagar coisa, não é esse o intuito. Tá? Eu não sei o que está acontecendo. E é uma pena, né? Porque é muito bom esse sistema que você já tem o feedback ali pronto para vocês, né? Vocês já recebem a resposta. Eu vou ver o que eu faço aí com vocês, tá bom? Acho que eu sei o que fazer, pelo menos para essas atividades. Bom, mas é essa a ideia. Tá? Eu vou tentar resolver isso para vocês, que aparentemente são bastantes alunos que não conseguiram ver as respostas das questões. Gente, vocês podiam ter me avisado isso antes. Eu perguntei há algumas semanas se vocês não estavam conseguindo ver. Alguns alunos falaram que não, outros falaram que sim, e ficou por isso. Eu pensei que era uma minoria. Tá? Da próxima vez avisem. Enfim, eu vou tentar habilitar isso acabando aqui a nossa aula, tá? Eu vou ver se é possível. Aí, ó, é o que eu falei. Vocês têm que ir lá no e-mail, provavelmente vai cair na caixa de spam. Vocês têm que tirar do spam, senão o Google não deixa vocês clicarem. Vocês tirando do spam, vocês clicam e aparece lá. Tentem esse caminho. É complicado porque o e-mail cai na caixa de spam. Ok, pessoal? Tá bom. Então, assim que acabar a aula, eu tento ver esse problema, eu tento habilitar para todo mundo ver a resposta logo. Agora, vamos à nossa aula, tá? Vamos falar sobre o núcleo interfásico. Aquela coisa, pessoal, vou estar com o meu celular aqui do lado, se cair, vocês... Tá. Se cair, vocês me mandam mensagem que o 4G vai estar funcionando. Então, vamos lá. Cadê? Apresentar. Vamos ver, nunca aparece. E não está aparecendo. Então, apresentar a tela inteira. Ok. Estão vendo o que eu estou vendo? Só responda com sim aí, pessoal. Sim, professor. Beleza. Tá. Vamos lá, então. Começar a nossa aula hoje sobre núcleo e cromossomos. Então, pessoal, como vocês estão percebendo, já vamos... Cadê? Ah, não, tá na apostila isso, desculpa. Então, pessoal, como vocês estão percebendo, vamos continuar ainda por um certo tempo, tá? Depois que a gente voltar, a gente vai continuar falando sobre a célula, tá? A unidade básica da vida, os organismos tirando ali os vírus formados por células, a unidade funcional de todo o ser vivo que a gente conhece. Falamos dos tipos de célula, falamos das organelas e do citoplasma, e agora a gente vai falar um pouquinho do núcleo da célula, e lógico, do núcleo das células que tem núcleo, que são as células eucariontes. Célula procarionte não tem esse núcleo delimitado, tá, pessoal? Bom, para isso, vamos ter essa aula aqui, e só um aviso que eu esqueci, que é a apostila de vocês. Está lá no Classroom, a apostila sobre esse assunto aí de núcleo, e a apostila tem 13 ou 14 páginas, mas vocês só vão precisar ler até a página 6, tá? Página 7 em diante é um assunto que a gente vai ver no futuro, que vai falar mais de DNA, de síntese de proteína, que eu resolvi não abordar hoje, que é um negócio mais complicado mesmo, e é comprido. Hoje a gente vai falar só da estrutura do núcleo e dos cromossomos, sem entrar em detalhes no DNA, sem entrar em detalhes nessas coisas. Mas tá lá. Quem quiser ler, divirta-se, né? Sábado à noite aí eu acho bem bacana ler um pouquinho sobre DNA, aprender um pouco. Mas é só até a página 6, tá, pessoal? E o livro
didático, que eu geralmente deixo lá como uma fonte de consulta alternativa. Dessa vez eu não deixei porque não deu tempo de escanear. Eu vou escanear hoje também, não se preocupe. Tá? Bom, vamos lá. Então, vamos continuar falando sobre célula, vamos continuar falando especificamente do núcleo, né? E aí é o que eu já falei, né, que as células são unidades básicas da vida, né? Tudo que você é célula ou é produto de uma célula, né? Na sua cartilagem, nos seus ossos tem célula, no osso tem célula na cartilagem, só que você tem muita da matriz extracelular. Tem coisas que as células produziram que formaram aí uma substância extracelular. Não é célula, né? Mas é formado por célula. E as células também são a unidade fisiológica básica da vida. Tudo que você faz é porque tem alguma célula fazendo, né? Eu dou esse exemplo toda semana, eu não sei porquê, né? Eu estou suando, porque eu sempre estou suando, né? Se eu não estiver suando, eu estou muito doente ou morto. Porque tem células nas minhas glândulas sudoríparas que produzem e liberam esse suor. Tudo que eu faço tem a ver com a ação de alguma célula. Isso para todos os organismos, tá? E as células eucariontes, né? As células que fazem o nosso corpo especificamente, dos animais, das plantas, dos fungos e dos protistas, elas têm organelas, né? Que a gente já viu, mitocôndria, retículo endoplasmático, e elas têm o núcleo, que a gente já viu que existe. E já falamos até um pouquinho sobre a estrutura dele. Tá? Então, aqui a gente vai falar do núcleo das células eucariontes, células que compõem todos esses organismos que eu acabei de falar, mas não as bactérias. As bactérias não têm núcleo, né? Elas vão ter outra estrutura que eu só vou comentar por aqui. Bom, a gente já falou na última aula, né? O núcleo, ele é onde fica o DNA da célula, né? Não dá para ver o DNA quando você olha para o núcleo, mas essa massa toda aqui dentro, como a gente vai ver, eu já vou falar para vocês, é o DNA empacotado. Então, numa célula eucarionte, quase todo o DNA fica aqui dentro do núcleo. Isso aqui é só o núcleo da célula, tá? O resto da célula está aqui fora. Tem alguém entrando, já deixa ele entrar, peraí. Tá bom? Vocês estão entendendo isso aí? É só o núcleo. Já deixa a pessoa entrar. Então, o núcleo fica com o DNA aqui dentro, ele é delimitado por uma membrana, que nem é muito certo chamar de membrana, é a carioteca. Por que não é muito certo? Porque é uma membrana dupla, é como se fosse uma almofadinha formada por duas membranas e que é contínua, ó, ao retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático sai, vamos dizer assim, dessa membrana nuclear. Deixa eu deixar a pessoa entrar rapidão. Espera aí. Beleza. Tem um comentário aqui, só deixa eu ver. Ah, tá. Tudo bem, Fernando. Vi seu comentário agora. Daqui a pouco eu converso contigo, tá? Só deixa, vamos continuar a aula aqui. Mas não se preocupa, não. E me lembra se eu esquecer. Ok? Beleza. Aqui diz que vocês ainda estão vendo. Estão vendo. Então, pessoal. O núcleo contém o DNA da célula, é envolvido por essa membrana chamada carioteca, esse envelope, né, que tem buraquinhos, os poros, a gente vai falar um pouquinho mais deles, né, e no interior do núcleo você tem o DNA lá, o líquido interno do núcleo, geralmente chamado de cariolinfa, e uma estrutura, uma região específica chamada nucleolo, tá? O nucleolo é uma parte do núcleo. Eu já vou mostrar para vocês uma imagem de microscopia eletrônica, vai dar para vocês verem o núcleo, eu vou apontar para vocês o nucleolo, vai ser fácil de ver. Eu já devo ter falado para vocês nas outras aulas, o nucleolo é a região onde são produzidos os ribossomos. Aqueles ribossomos que ficam no retículo endoplasmático, aqueles ribossomos que ficam soltos no citoplasma, e que eles mesmos, os ribossomos, são responsáveis pela produção de proteína. Esses ribossomos, que eu acabei de tentar desenhar aqui, eles são produzidos no núcleo, no nucleolo. Né, os ribossomos é uma das coisas que tem que passar por esses poros aí nucleares. Eles são produzidos no nucleolo dentro do núcleo, eles têm que ir para o citoplasma, então eles saem pelo buraquinho do núcleo.
Eles saem pelo buraquinho da carioteca. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tudo bem. Então, só tem aí na nossa imagem, no nosso slide, uma coisa que eu acabei não falando. Que é a cromatina, né? Então, ó, falei do envoltório, que é a carioteca, falei que é contínuo com retículo endoplasmático, falei do nucleolo. E esse diacho dessa cromatina aqui? Então, é o seguinte, pessoal. O que é a cromatina? Cromatina é a substância que fica dentro do núcleo. Em outras palavras, facilitando para todo mundo, cromatina é o DNA, tá, pessoal? Quando os primeiros citologistas eles descobriram o núcleo da célula, eles viram que dentro do núcleo tinha uma substância que corava fortemente, dependendo do corante que eles usavam. Chamaram isso de croma, de cor, cromatina. Hoje a gente sabe que essa cromatina é o quê? É o DNA condensado associado a proteínas. Então o DNA ele não fica solto, de boa no núcleo. Ele fica associado a proteínas e a gente não consegue ver ele, uma série de motivos, né? O que a gente vê é essa cromatina, que é o DNA associado a proteínas. Ele está lá no núcleo, é uma massa. É uma massa amorfa, o DNA está ali dentro. Então o núcleo é isso, pessoal. Ele tem esse envoltório, que é a carioteca, tem a cromatina lá dentro, que é o DNA associado a proteínas, uma massa ali, e tem o nucleolo. Tranquilo? Aqui uma imagem para a gente ver, se vocês tentarem ver. Então isso aqui, pessoal, a célula está tudo aqui, ó. Ela continua aqui para fora a célula. Se vocês, isso é uma microscopia eletrônica de transmissão, se vocês já pegaram um pouquinho da coisa, vocês conseguem ver aqui o retículo endoplasmático, né? Provavelmente, e umas mitocôndrias aqui do lado. Talvez isso aqui seja outra organela, não sei. Será que isso aqui é um Golgi? Não dá, pode ser, tá difícil de ver. Então tem outras coisas aqui no citoplasma da célula. E essa bolona no meio, vocês já devem ter adivinhado, essa bolona é o núcleo, tá? Então dá para ver direitinho aí a membrana dupla que delimita o núcleo. Se a gente forçar um pouquinho a nossa imaginação, dá para ver uns poros aqui. E tudo aqui dentro do núcleo, essa massa, né? Essa coisa meio, parece, não sei se uma arte abstrata, TV fora de foco, isso aqui é a cromatina, tá, pessoal? A gente não tá vendo, mas isso aqui é o DNA da célula todo condensado ali no meio, formando essa massa. E essa manchona escura aqui é o nucleolo, tá? Esse é o nucleolo da célula. O núcleo, pessoal, é toda a bola aqui. O nucleolo é só a região onde são produzidos os ribossomos. Às vezes tem um nucleolo para cada núcleo, às vezes tem mais de um, pode ter 2 ou até 3. Lógico, quanto mais nucleolo, maior a produção de ribossomo da célula, provavelmente mais proteína essa célula precisa fazer na vida dela. É uma célula que produz e secreta proteína, provavelmente vai ter muito nucleolo, para ter muito ribossomo, para ter muito retículo endoplasmático, para fabricar muita proteína. Ok, pessoal? Essa é a cara do núcleo. Aqui mais uma imagem que eu já mostrei para vocês, né, mostrando só o citoplasma e o núcleo agora marcado em azul. Né, então, cada célula tem aí o seu núcleo. E aqui, de novo, a imagem do núcleo com o que é a membrana nuclear, a cromatina, o nucleolo. Né, então, isso aqui é só o núcleo. A célula continua aqui para o lado de fora, tá, pessoal? Ok. Isso. Aí que eu quero chegar. Tá? Então, já vimos um pouquinho, então, da estrutura do núcleo, de como ele é, né, das partes que ele tem. Mas o que ele faz, né, e por que ele é tão, vamos dizer assim, importante, né? Núcleo dá uma noção de nuclear, né, de básico, de importante. Parece algo importante, e é mesmo, né? A gente ainda não falou sobre o DNA, a gente ainda não sabe, eu sei, né, eu sei um pouquinho, mas vocês ainda não aprenderam com minúcia o que faz o DNA, né? Por que todo mundo fala nele, por que ele é tão importante? Mas certamente, pessoal,
vocês já ouviram falar do DNA. E eu acabei de falar que o DNA fica dentro do núcleo da célula, né? Quase todo o DNA de uma célula eucarionte, tirando aquele pouquinho que está na mitocôndria, fica dentro do núcleo da célula. Né? A gente vai ver no futuro, em detalhes, né, o que faz esse DNA aí. Quem tiver curiosidade, leia a apostila toda, não só até a página 6 como requisitado. Né? Mas, tendo uma ideia geral, esse DNA, pessoal, ele contém, vamos dizer assim, a informação para a célula funcionar. O DNA, falando de forma rudimentar, ele carrega o manual de instruções para a célula fazer o que ela faz. A célula precisa fazer uma proteína ou outra. A informação para fazer essa proteína está no DNA do núcleo. A célula, ela precisa ter esse ou aquela estrutura. Ela precisa se replicar. Quando é que ela precisa se replicar? Toda a sinalização do que a célula tem que fazer, ela passa pelo DNA, ela passa pelo núcleo da célula. Toda a informação do que a célula tem que fazer passa pelo núcleo da célula. A gente vai entender no futuro um pouquinho como. Por agora, acreditem em mim, tá? É isso. Tanto que, quando você tem dano nesse DNA, né? Quando você tem mutações, acúmulo de mutações, a célula pode ter um problema ali na sua programação, né? Pode levar, por exemplo, entre outras coisas, pode acontecer muita coisa, mas uma das coisas que pode acontecer é o câncer. É a célula começar a se multiplicar loucamente, porque a programação dela de quando ela tinha que se multiplicar bonitinho foi, vamos dizer assim, foi detonada, foi zoada, foi danificada por uma mutação. Aí a célula fica se multiplicando loucamente, ela não sabe quanto parar, isso pode levar ao câncer, por exemplo. Então, o núcleo, ele controla essas coisas. Vamos deixar o pessoal entrar, só um segundo. Ok. Tudo bem, Cristiane, depois a gente conversa no finalzinho. Essa aula vai ser um pouco mais curta. Você está apresentando para todos. Vamos continuar. Certo. Então é isso, pessoal. O núcleo contém o DNA, e o DNA, ele é o manual de instrução do que a célula tem ou não tem que fazer. Ele é o programa da célula. A célula tem que rodar para funcionar. Mais ou menos isso. A gente vai ver que é bem mais ou menos, tá? Então, ele é importante. Esse DNA aí que contém essa informação, ele é importante para tudo isso, né? A produção de proteínas. Quais proteínas e quais enzimas a célula vai fazer? O que tem tudo a ver com o metabolismo. Uma célula do fígado tem informação no DNA, ou vai usar a informação do DNA para produzir enzimas do fígado que vão fazer ali a metabolização de gordura, vão fazer a desintoxicação, um monte de coisa, né? Uma célula do músculo vai usar a informação do DNA para produzir as proteínas contráteis, que vão contrair e relaxar os músculos. Isso tem a ver com o quê? Diferenciação celular. Né? Células diferentes fazem coisas diferentes. E o controle da replicação, como a gente vai ver, primeira ou segunda aula do próximo bloco. Né? A divisão celular também é controlada pelo núcleo. Então, ele é importante, pessoal. Você tira o núcleo de uma célula, normalmente essa célula ela acaba morrendo depois de um tempo. Ela não consegue fazer mais nada depois de um tempo. Existem raras exceções, né? Algumas células do sangue, as hemácias, elas perdem o núcleo, no nosso caso, ao longo do desenvolvimento, mas elas também têm um prazo de validade de mais ou menos de uns 120 dias, depois elas morrem. Elas não conseguem continuar vivendo indefinidamente. A célula sem núcleo, ela não consegue se multiplicar, ela não consegue continuar vivendo muito tempo. Tudo bem? Bom, então, vamos começar a entender um pouquinho sobre essa é a função do núcleo, vamos começar a entender um pouquinho sobre como ele faz isso e como o DNA está organizado em seu interior, tá? Como eu já falei, isso aqui é meio repetido, eu vou passar rapidamente, né? Então, o DNA, a cromatina,
ele está no interior do núcleo, dentro de um envelope chamado carioteca. De novo, esse envelope não é muito correto chamar uma membrana, porque é uma membrana dupla. Então, isso aqui é como se fosse um núcleo vazio. Esvaziaram todo o DNA do núcleo e ficou só a membrana. O núcleo está aqui dentro. Então, essa é a carioteca, esse envoltório formado por essa membrana dupla com, vocês estão vendo, buraquinhos. Né? Eu só vou mencionar, isso aí é só curiosidades do mundo animal para nós. Você tem fibras de proteínas protegendo o núcleo pelo lado de dentro. Né? Filamentos proteicos que protegem o núcleo pelo lado de dentro. Isso aí não é para nós, não é tão importante. Né? Tá, então lá. Aqui um detalhe, de novo, da carioteca. E essa estrutura aqui, meio bizarra, né? São os poros nucleares, são os buraquinhos na carioteca por onde as coisas podem entrar e sair do núcleo. É como se fosse um zoom, né? Um aumento bem grande aqui na membrana nuclear, aqui o envelope nuclear, né? E aí os buraquinhos, eles têm essa forma. Eu, até onde me consta, os cientistas não têm certeza de por que você tem toda essa forma complexa nesses buraquinhos, mas eles estão lá. É o poro nuclear, é o buraquinho da carioteca. E aqui, mais uma vez, um nucleolo, né? Então, aqui, o núcleo da célula, essa bolota aí não é meio, né, meio disforme, mas é o núcleo, e aqui fora o resto da célula que continua para cá. E dentro do núcleo, essa região manchada que é o nucleolo, que é onde acontece a produção, a síntese de ribossomos. É uma região dentro do núcleo. Beleza. Então, já falamos até 2 vezes sobre a membrana, né, a carioteca, que envolve o núcleo. De novo, isso aqui é mais uma imagem do núcleo, o resto da célula estaria aqui fora, tá? Continuaria aqui. Já falamos sobre a membrana, já falamos sobre o buraquinho, que é o poro, e já falamos sobre o nucleolo. Falta falar sobre a cromatina. Deixa eu deixar a pessoa entrar. Peraí. Beleza. Então, falta falar sobre o mais importante, né? Componente do núcleo. Deixa eu ver se vocês estão vendo, peraí. Continuam vendo, tá? Falta falar sobre o componente mais importante do núcleo, que é a cromatina. De novo, o que é essa tal cromatina? Ela é formada por DNA, pelo material genético, associado a proteínas. Essas proteínas, pessoal, elas ajudam a empacotar e compactar esse DNA. Para, vamos dizer assim, caber mais DNA num espaço menor. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Isso aí, esse DNA associado à proteína tudo junto, aparece, quando você olha o núcleo no microscópio, como uma massa ali. Você não vê o fiozinho do DNA, você não vê o filamento, você não vê a dupla hélice, como tá aqui, você não vê nada disso. Você vê uma massa ali. Essa massa é a cromatina. É ali que está o DNA. Tá? Esse DNA fica empacotado nessas proteínas, tanto para diminuir o tamanho da coisa toda, para condensar o DNA. A gente vai ver que você tem muito DNA num espaço muito pequeno no núcleo, mas também vai proteger esse DNA e até vai auxiliar a célula no sentido de dizer, vamos dizer assim, de informar para a célula qual DNA é para ser usado em qual hora. Como assim, professor? Qual pedaço do DNA, qual informação ali do DNA é útil para aquela célula e qual DNA que está super empacotada, como a gente vai ver daqui uns 2 slides, ela é uma parte do DNA que vai estar inacessível para aquela célula. Tá lá, tem informação lá, mas aquela célula não precisa daquilo. Ela vai buscar informação de outras partes, né? Como eu falei agora há pouco,
O DNA ele é o manual de instrução para a célula. Só que nem toda célula, vamos dizer assim, ela vai usar todos os passos do manual de instrução. Deu para entender? Cada célula usa só um pedaço desse manual para viver. Na célula humana, em toda a célula humana, você tem a receita ali dentro do DNA para fazer, por exemplo, proteína do músculo. Só que nem toda célula vai usar essa receita. Né? Algumas células vão usar outras receitas, ou a célula muscular com certeza vai usar essa receita, outras células não. Tudo bem, pessoal? É como fosse o DNA, como fosse um livro de receitas gigante, com todas as receitas que a célula precisa para viver, só que cada célula vai usar umas receitas diferentes. Tudo bem? Isso vai ficar mais claro mais para frente. Por enquanto, o DNA está empacotado junto com proteínas, formando esses fios, que são a cromatina, que ficam tudo embolados dentro do núcleo. E a gente chama esse embolamento total de cromatina. Ponto. Tá? Beleza. Talvez até o outro slide fosse melhor. Essa cromatina, pessoal, esse DNA associado a proteínas, essas proteínas, que eu até falei o nome, eu mostrei ali o nome para vocês, chamam estonas, elas vão atuar, vamos dizer assim, como fosse um carretel. Tudo bem? Eu vou dizer que sim. Mas vocês já viram linha de costura? Essa linha é fininha e longa, e ela geralmente fica enrolada ali no carretel. Então fica muita linha enrolada num bagulhinho pequeno, que é o carretel, né? Você, para guardar essa linha, você enrola no carretel. Ia ser muito mais trabalhoso, muito mais chato para quem costura, se não existisse o carretel e a linha tivesse que ficar toda embolada ali dentro da caixa de costura da pessoa. Por isso não acontece. As pessoas enrolam a linha no carretel. O DNA, pessoal, é a mesma coisa. Ele fica enrolado nessas proteínas, que se chamam estonas, né? E compactado. Eu não vou passar para vocês todos os níveis de compactação da cromatina, chegando até no cromossomo, porque eu acho que não interessa para nós agora, né? Mas vocês estão vendo aí que o DNA, esses fiozinhos vermelhos aqui é o DNA, eles passam na estona como fosse um carretel, dão umas voltas na estona, 2 voltas, na verdade. Essas estonas, elas se enrolam, formando o que se chama de um solenoide, né? Então, passa e já dá uma condensada. Enrola, condensa mais ainda. Uma pergunta, gente, foi a minha internet que caiu ou a do professor? Oi? Pode Não, eu repetir, tinha por favor? perguntado se foi a minha internet. Eu tinha perguntado se foi a minha internet que caiu ou foi a do senhor, porque eu já tinha parado de falar, parou o áudio do senhor. Ah, vocês querem que eu repita, pessoal? Sim, porque cortou o áudio do Tudo senhor. bem, tudo bem. Se cortou para ti. Espera aí, só uma coisa. Oh, meu Deus. Tá bom, então deve ter sido a minha internet. Como é que tá agora? Tá bom, pessoal? Foi Sim, só um prof. soluço? Tá. Vou repetir então, tá? Então, pessoal, como eu falei, vou até voltar para o último slide. Como eu falei, não, vou voltar para aqui. O DNA, que são essas 2 alcinhas, ele fica associado a proteínas chamadas estonas, que são esses botãozinhos amarelos que vocês estão vendo aí. A estona atua como um carretel. O DNA vai enrolar em volta dela algumas vezes, não dá para enrolar que nem um carretel indefinidamente, mas vocês conseguem entender, do mesmo jeito que a linha enrolada no carretel ela fica compactada, um monte de linha no espacinho pequeno,
o DNA passando por essa histona, por essa proteína, ele vai compactar um pouquinho. O DNA passa um pouquinho por um carretel, vai, passa um pouquinho por outro, vai, passa um pouquinho por outro, formando esse colar de contas. E esse colar de contas, ele ainda se compacta, formando uma estrutura que, eu só vou falar o nome para vocês não precisam entender muito bem, chama solenoide. Mas essas contas, esses botãozinhos ficam todos juntos, compactando ainda mais o DNA. Forma uma fibra, forma um tubo solenoide. E esse tubo ele ainda se enrola, compactando mais ainda o DNA. Esse DNA associado a proteínas, então, ele fica muito compactado. Numa célula normal, que não está se dividindo nem nada, ele fica nesse nível aqui, nessas alças de mais ou menos uns 300 nanômetros. Né? E isso já é um nível de compactação muito grande. Quando o DNA vai se compactar, vou falar isso para vocês daqui a pouco, ele se compacta mais ainda, formando o cromossomo da célula em divisão, mas normalmente ele fica assim. O que a gente precisa entender disso? Que o DNA associado a proteínas está bem compactado no núcleo. E é isso, pessoal, que forma a cromatina. Vou até voltar para esse slide que eu acho que ele está legal. Tem o DNA aqui, o DNA que é associado às histonas, às proteínas, essas histonas tudo enroladas, formando aqui a chamada fibra de cromatina, o fiozinho, como fosse um fio de macarrão. E no núcleo, esse fio de macarrão está totalmente embolado e compactado. Isso, pessoal, é a cromatina. É esse fio de macarrão embolado e compactado que é formado pelo DNA associado a proteínas. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão conseguindo entender, apesar das abstrações necessárias? Sim, professor, estou entendendo um pouco mais. Beleza. Vamos continuar, então. Passar. Isso aqui eu vou passar. Isso aqui não vale a pena falar sobre os tipos de história. Beleza. Tranquilo. Então, de novo, né? Cadê? Tem aqui o núcleo, essa bolota é só um núcleo, o resto da célula está do lado de fora, o citoplasma não está representado. Tem o nucleolo aqui no meio, que faz os ribossomos. Tem a membrana aqui com os poros, os buraquinhos, tranquilo. E tem a cromatina, que é tudo aqui no meio. É o DNA embolado aqui no meio. A cromatina, esse nível, vamos dizer assim, de embolamento, esse nível de compactação do DNA, ele normalmente é aquele que eu falei, de 700 nanômetros. É esse aqui, tá? Só que algumas partes do DNA, como eu já mencionei, mas eu vou explicar melhor agora, como eu já mencionei, algumas partes do DNA, eles podem se condensar ainda mais com a ajuda de um resíduo químico que se chama metil. Né? Vocês vão aprender isso só no terceiro ano, tá, pessoal? Com a ajuda de radicais metila, que é um composto químico. O DNA se compacta ainda mais e se liga a esses radicais, ele fica ainda mais compactado. Esse DNA, vamos dizer assim, super compactado, ele vai formar o que a gente chama de heterocromatina. Ele é mais compactado ainda que o DNA normal. Ele fica um pouquinho mais escuro na célula. Essas coisinhas aqui, ó, a gente está vendo, são a representação da heterocromatina. É uma cromatina ainda mais compactada. Tá, e daí? E daí que essa heterocromatina ela não está acessível para a célula. Ela é um pedaço do DNA que a célula nunca vai acessar, que vai estar fora dos limites, né, para aquela célula. Então, você tem pedaços do DNA que nunca são usados para diferentes células, e isso, obviamente, vai ser diferente de célula para célula, isso, obviamente, vai, vamos dizer assim, modificar o destino da vida daquela célula, dependendo de qual parte do DNA é metilado, qual parte vira heterocromatina. O resto da cromatina é chamada de eucromatina, que é a cromatina, vamos dizer assim, normal. É a cromatina que a célula tem acesso, que está o DNA ali que a célula pode acessar, a receita ali que a célula pode ler. A heterocromatina, aquela célula não pode ler. No futuro, pessoal, a gente vai ver algumas aplicações, a gente vai ver para que isso faz na célula da cromatina. Essa questão da heterocromatina, o que isso muda na vida da célula?
A gente vai ver um pouquinho disso. Por hoje, é isso. Você tem a cromatina, que é o DNA associado a proteínas. Em alguns lugares, esse DNA está super condensado. E aí, no que ele está super condensado, ele é meio que inútil para a célula. Ele não vai servir de nada. É a heterocromatina. Então, aqui um close no núcleo. Né? De novo, aqui é a membrana nuclear. Até tem um buraquinho em um poro. Essa parte mais escura é a heterocromatina. E todo o resto aqui é a cromatina normal. É a eucromatina. A heterocromatina inacessível para a célula. Beleza, beleza. Eu vou passar um pouco os slides, tá bom. Beleza. Então, pessoal, antes que vocês comecem a ler esse slide aí, ou slide de figura, quem que foi que fez essa apresentação? Slide sem figura, desculpa. Antes que vocês comecem a ler, vamos voltar um pouquinho. Vou voltar uns slides um pouquinho. Né? Esse aqui que eu acho bom aí. Não! Tá. Ok. Então, a gente viu até agora que o núcleo, membrana, poro e tem membrana, tem poro, tem nucleolo e tem a cromatina. Aqui, nesse slide, já dá para ver que a cromatina, ela se organiza, a gente não consegue ver isso, mas ela se organiza formando esses fiozinhos, tá? E no núcleo você tem esses fiozinhos tudo embolado, como se fosse um novelo de lã. Ou, melhor ainda, ou talvez de uma forma mais simples de ver, como se fosse um prato de uma tigela com macarrão. O macarrão todo embolado ali é a cromatina, que é onde está o DNA. Eu acho que tranquilo até aqui. Se não tiver tranquilo, alguém fale. Beleza. O que a gente vai ver agora é que essa cromatina embolada, toda que é o DNA, ela está organizada em estruturas, eu já vou voltar para aquele slide onde eu estava, ela está organizada em estruturas chamadas cromossomos. Cromatina, cromo quer dizer cor, porque é uma substância que cora. Você olha o núcleo da célula, tem aquela substância corada, aquilo ali é a cromatina, é o prato de macarrão ali, tudo embolado. Se você pudesse, e é difícil fazer isso, mas pegar um fio de macarrão, daquele prato de macarrão, aquele um fio de macarrão seria o cromossomo. Somo quer dizer corpo, cromo quer dizer corado, cor, né? O corpo corado. O que é o cromossomo? É um pedaço de cromatina. Né? É um fio do macarrão do núcleo. Então, essa cromatina ela não é um novelo gigante. Se a gente pudesse puxar os fios de macarrão, a gente veria que cada célula tem vários desses fios de macarrão. Cada um desses fios de macarrão é um cromossomo. E cada cromossomo é formado por DNA associado a proteínas. Mais especificamente, cada cromossomo é formado por uma molécula gigante de DNA condensada ali, associada a proteínas. Então, a cromatina é o que a gente vê quando a gente olha no microscópio. Mas, na verdade, a gente sabe hoje que se a gente puxasse esses fiozinhos de cromatina, iam ter vários ali. Vários cromossomos. Tudo bem? Tudo bem a diferença entre cromatina e cromossomo? Cromatina é o DNA associado a proteínas tudo junto ali dentro do núcleo. É o prato de macarrão. Cada fiozinho de macarrão é um cromossomo. E um cromossomo é formado por uma molécula de DNA associada a proteínas que forma ali o fio de macarrão, o fio de cromatina, que a gente não chama mais de fio de cromatina e muito menos de fio de macarrão, a gente chama de cromossomo. Tudo bem, pessoal? Esse cromossomo, ele geralmente é difícil de ver, ele é difícil de identificar, justamente porque ele passa a maior parte do tempo ali embolado na célula. A única hora, vamos dizer assim, que ele é fácil de identificar, que dá para ver os cromossomos tudo separadinho, bonitinho, é durante o processo de divisão celular, que a gente vai falar mais para frente, mitose ou meiose. Isso aqui é divisão celular, tá, pessoal?
Ih, meu Deus. Olha, até que tá bom. Quase. Zão. Tá? No processo de divisão celular, esses cromossomos eles se condensam loucamente e aí você dá para ver eles individualizados. Dá para ver quantos cromossomos tem, como é que eles são. Né? Normalmente eles estão mais descondensados, mas eles existem, eles estão lá. Eles são formados por um fiozinho de DNA associado a proteínas. Tá? Deixa eu passar um pouco, eu volto para esse slide daqui a pouco. É isso que eu queria falar. Daqui a pouco eu volto aos slides. Então, pessoal, o cromossomo, normalmente, ele é isso aqui, mais ou menos, tá? Eu já explico para vocês as partes do cromossomo, mas ele é um fiozinho de cromatina. Isso aqui tudo, esse fiozinho tudo, é DNA associado a proteínas. Normalmente ele está assim. Tá? Durante a divisão celular, que de novo é quando dá para ver o cromossomo, esse cromossomo ele se duplica, formando o quê? Formando esse xizinho aqui, cromossomo duplicado. Vai formando, então o cromossomo normalmente ele é um fiozinho formado por DNA e proteínas. Durante a divisão celular, esse cromossomo se duplica, formando o quê? Opa, ficou estranho aqui. Esse xizinho, que é geralmente, pessoal, como a gente representa o cromossomo. Se vocês se lembram, umas 2, 3 aulas atrás, eu mostrei para vocês aquele modelo de célula tridimensional no programa, e lá no núcleo tinha os cromossomos, era tudo um xizinho ali. Na verdade, o cromossomo não é o xizinho. Ele só vai estar nesse formato de xizinho durante a divisão. É que, geralmente, quando a gente vê o cromossomo, ele está em divisão, então, para nós, é a representação, mas ele não está sempre nessa forma de xizinho. Ó, isso aqui, pessoal, são imagens do cromossomo meio que descondensado, né? É uma coisa meio gelecosa, é um embolado ali. Olha isso aqui. Isso aqui é a fita do DNA toda embolada, né? Aqui, ó, as fitas de cromatina tudo embolada no cromossomo. Durante a divisão celular, o cromossomo se condensa e dá para a gente ver o quê? Ele muito mais direitinho. Ó, vejam essa imagem aqui. Cada bolota dessas que vocês estão vendo é um cromossomo. E ele está com que formato? Esse formato de X. Por quê? Porque esse cromossomo aí ele está duplicado. Ele foi capturado, ele foi fotografado durante a divisão celular, que é o jeito mais fácil de ver o cromossomo. Ó, aqui, isso aqui é um cromossomo. Está duplicado, mas é um cromossomo. Isso aqui é outro. Ó, dá para ver direitinho os xizinhos. Então, a única hora que dá para ver direitinho é durante a divisão. Então, geralmente, a gente tem essa ideia do cromossomo como esse X aqui. É quando dá para ver. Mas o cromossomo, normalmente, ele não é um X. Ele é uma fitinha, é um fio de macarrão de DNA e proteína. Tudo bem até aqui, pessoal? Dito isso, vamos voltar para os slides que eu pulei. Beleza. Cada cromossomo, então, ele é esse fiozinho de DNA associado a proteínas, como fosse um fio de macarrão. Ele tem uma região chamada centrômero. Essa região do centrômero é uma parte que vai ser importante durante o processo de divisão. Quando a célula for se dividir e o cromossomo se duplicar, o cromossomo ele vai tirar uma xerox de si mesmo, vamos dizer assim. As perninhas do cromossomo duplicado, cada perninha, ela vai ficar unida pela região do centrômero. Essa é a importância do centrômero, tá, pessoal? Ele é essa região que vai unir, que vai grampear as cópias duplicadas do cromossomo. Então, o cromossomo tem o centrômero. De cada lado do centrômero, a gente diz que tem as pernas do cromossomo, né? Ou os braços do cromossomo, tanto faz. Né? Cinetócoro a gente fala depois, esquece isso aqui hoje. E já vou deixar a pessoa entrar. E na pontinha do cromossomo, pessoal, a gente tem a região do telômero, que é só isso para nós, é a pontinha do cromossomo. É o finalzinho do cromossomo, é a região
onde a gente tem, como é que fala? Um DNA repetitivo ali. É o telômero, é a pontinha do cromossomo. Tá? Deixa eu deixar a pessoa então. Tinha alguém pedindo para entrar? Já saiu, tadinho. Tá. Vamos continuar então. Ver se a pessoa tenta entrar de novo, tadinha. Deve ter caído a internet dela. Continuam vendo. Oh, meu Deus, abriu os negócios. Beleza. Então, pessoal, cada cromossomo tem o braço, cada braço dividido por um centrômero, que é a região onde, quando eles se duplicavam, ficar grampeados ali as abinhas, e o telômero, que é só a região da pontinha do cromossomo. Vou falar só isso sobre o telômero, tá? Pela região do centrômero, dá pra gente classificar os diferentes cromossomos com esses nominhos aqui, estão em inglês. Metacêntrico é quando o centrômero fica no meio do cromossomo. Submetacêntrico é quando o centrômero fica um pouquinho mais para um lado do que para o outro. Esse aqui é um cromossomo metacêntrico. Olha o centrômero aqui no meio. Submetacêntrico. Acrocêntrico é quando fica só uns satélitezinhos para um lado. E telocêntrico é quando fica basicamente o centrômero na ponta do cromossomo. Isso é bom vocês saibam que existe, né? Mas eu, nas minhas questões, eu dificilmente vou pedir ali, esse cromossomo é submetacêntrico. É para vocês saberem que existe, para diferenciar os diferentes cromossomos, tá? Beleza. 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 Opa, desculpa, pessoal, desculpa. Voltamos para os cromossomos. Já pulei uns slides, já volto para eles. Tá? Então, pessoal, dentro do núcleo da célula, você tem a cromatina, e se você pudesse puxar os fiozinhos de macarrão, você teria aqui, aquela cromatina, na verdade, é formada por vários filamentos individualizados que são os cromossomos. Cada célula, então, pessoal, ela tem um número específico de cromossomos. E isso varia de espécie para espécie, tá? Tem alguma variação dentro da espécie, mas hoje a gente não vai falar sobre isso, tá? Por exemplo, a espécie humana, a gente tem 46 cromossomos. Então, cada célula minha, cada célula de vocês tem 46 cromossomos, tá? Organizados em 23 pares. A gente já volta para essa história dos pares. Isso é diferente para o cachorro, para o gato, para o pé de alface, para o protozoário, para o cogumelo. Cada uma dessas espécies vai ter um número diferente de cromossomos. Tudo bem? O ser humano tem 46. Por exemplo, de cabeça. De cabeça, o chimpanzé tem 48. Tem 2 a mais que a gente, né? O gato tem 38 cromossomos. Isso é o que eu sei de cabeça. Mas aqui no próximo slide, né? Então, ó, o ser humano, aqui, ó, 23 pares, tá, pessoal? Essa tabelinha tá com pares, que são, na verdade, 46. Se são 23 pares, né? 46 cromossomos no total. A gente já volta para essa história dos pares, né? Então, o trigo, por exemplo, tem 21 pares, vão ser 42 cromossomos. O mosquito, 3 pares, que vão ser 6 cromossomos. A carpa, que é aquele peixe, né? 52 pares, vai ter 104 cromossomos no total. Isso varia de, como eu acabei de falar, espécie para espécie, né? E aqui uma tabelinha ainda mais completa, né? Vejam só aí o número de cromossomo de cada espécie com emoji. Então, aqui o ser humano com 46, né?
o chimpanzé e o amendoim, eu acho que isso é amendoim ou é batata, com 48, é coincidência, né? Alguns organismos coincidem. O elefante com 56, que é o mesmo número de cromossomos do morango, 174 é o do kiwi, né? O tubarão tem 82. Então vocês veem, isso varia de espécie para espécie, e vocês vejam que não tem muita relação, vamos dizer assim, com o grau de complexidade da espécie. Nossa, quanto mais complexo, mais cromossomo. Não, né? É só que varia. Isso varia de espécie para espécie, né? A gente, o ser humano, é mais complexo que o kiwi, que é a planta do kiwi, apesar da planta de kiwi conseguir fazer fotossíntese e outras coisas, mas o kiwi tem muito mais cromossomo que a gente. Isso não tem muita relação. Mas cada espécie tem um número cromossômico, tá? De novo, no ser humano é 46. E, pessoal, esses cromossomos, eles geralmente estão organizados, como eu já falei algumas vezes, mas ainda não expliquei, estão organizados em pares. O que isso quer dizer? No nível mais básico, isso quer dizer que para cada cromossomo, você tem um outro correspondente. Os cromossomos numa célula, eles formam parzinhos. Então, aqui temos um exemplo. Isso aqui é o que se chama cariótipo. É todos os cromossomos de uma célula humana. Esse aqui que eu circulei agora. Aqui no caso de uma mulher e no caso de um homem. A gente já vai falar as diferenças, tá, pessoal? Mas tudo bem. Aqui você tem todos os cromossomos. Pegaram uma célula, tiraram todos os cromossomos e organizaram eles. Então aqui você tem todos os 46 cromossomos. Se vocês contarem, vão ver que tem 46. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Só que tá óbvio aí, porque eles organizaram bonitinho, tá óbvio aí que para cada cromossomo, ó, isso aqui é um cromossomo, tem um outro cromossomo muito parecido com ele. Ó, aqui, ó, a mesma coisa para esse e a mesma coisa para todos. Eles já estão organizados nesses parzinhos aí. Então, cada cromossomo que eu estou circulando é parzinho do outro cromossomo. Eles têm o mesmo tamanho, eles têm o centrômero na mesma região, ou o centrômero aqui de um, ou o centrômero aqui do outro. Esses cromossomos, pessoal, a gente chama de cromossomos homólogos, porque eles são correspondentes. Eles têm o mesmo tamanho, o mesmo jeitão, e eles vão ter ali na cromatina deles, porque o cromossomo é formado por DNA, pessoal, não se esqueçam, informação genética não é igual, mas é equivalente. Tá bom? Deixa eu ver se eu explico isso direito. Cadê? Aqui. Não, pera, então daqui a pouco eu explico naquele slide. Eles vão ter informação genética equivalente. Se o cromossomo 9, por exemplo, e esse número é só para nomear o cromossomo, então está aqui o cromossomo 9. Esse aqui é o cromossomo 9 da célula dessa pessoa aqui, dessa mulher. Tá? Vamos supor que nesse cromossomo tenha um gene aqui. Opa, não falei o que é gene para você. Tem um pedaço de DNA aqui que tem a receita para uma proteína que vai delimitar, por exemplo, a cor do cabelo. Né? Então tem informação genética aqui que vai delimitar uma característica da pessoa, informação genética, que vai delimitar o funcionamento da célula. Nesse outro cromossomo 9, no cromossomo homólogo, você vai ter, na mesma região, uma característica genética para o quê? Para a mesma, ou desculpa, uma informação genética para a mesma característica, para a cor do cabelo, por exemplo. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Então, deixa eu avançar para aquele slide, daqui a pouco eu volto. 1, 2, 3, pronto. Então, cada célula tem pares de cromossomos. Tem 2 cromossomos de cada. Tem o mesmo tamanho. Vejam aqui, olhem para onde eu estou pintando, tá, pessoal? E tem o centrômero na mesma região. Além disso, o DNA que está nesse cromossomo vai ter informação para a mesma característica daquele organismo. Então, esse pedaço aqui desse cromossomo, de uma planta, por exemplo, está escrito em inglês, mas é um pedaço de DNA que vai determinar a cor da flor. Se a flor vai ser purple, que é roxo,
ou se a flor vai ser white, que é branco, isso vai depender da informação que está aí. Mas essa informação está nesse pedaço do cromossomo. Então, aqui, ó, de novo, os cromossomos homólogos. Mesmo tamanho, mesmo centrômero, e o gene aqui, ó, pro tipo de, o pedaço de DNA aqui, ó, para o tipo de cabelo, pedaço de DNA para a cor do olho, pedaço de DNA para a forma do lobo da orelha. Na mesma região, o mesmo pedaço de DNA em cromossomos diferentes. Esses são, pessoal, os cromossomos homólogos. Então, para cada cromossomo, vou voltar lá, tá, pessoal? Vou voltar. 1, 2, 3. Para cada cromossomo, numa célula humana normal, você tem o seu parzinho. Esses cromossomos são os cromossomos homólogos. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, cada pessoa, eu e você, em cada uma das nossas células, temos esses 46 cromossomos que se organizam em 23 pares. Para cada cromossomo tem um parzinho. Para cada cromossomo tem um parzinho. Esse número, pessoal, de 46 cromossomos para a espécie humana, ele é chamado do número diploide de cromossomos, ou 2N. Por que 2N? É assim que a gente representa. Porque está falando que tem 2 vezes o conjunto de cromossomos. E todas as células do seu corpo, ou todas as células do meu corpo, são diploides, tem 46 cromossomos. Formando esses 23 parzinhos. Se a gente tirar todos os cromossomos de uma célula e enfileirar eles, a gente vai ver que eles formam aqueles parzinhos lá. Todas as células do nosso corpo têm esses parzinhos. Menos as células reprodutivas, as células germinativas. Então, se você pegar qualquer célula do meu corpo, contar o número de cromossomos, vai ter 46. Menos, no meu caso, os espermatozoides. No caso de alguns aí, vão ser os óvulos. Então, se eu pegar um espermatozoide ou um óvulo humano, eu vou ver, e contar lá os cromossomos, eu vou ver que não tem 46 cromossomos. Que tem só 23. Essas células, os espermatozoides e os óvulos, eles são células que a gente chama de haploide. Eles têm um conjunto só de cromossomos. Por quê? O porquê é assunto para a próxima aula. Mas já dá para as mentes mais brilhantes aí, para dar um spoiler. Já dá para dar um spoiler. Né? Que o espermatozoide e o óvulo faz? Eles se juntam. Eles formam a fecundação. Eles vão formar o zigoto, vão formar um novo ser vivo. Então, 23 cromossomos do espermatozoide unindo com 23 cromossomos do óvulo, volta a dar 46 cromossomos. Então, as células haploides, geralmente ou exclusivamente, são células reprodutivas cuja única função é voltar a juntar para voltar a formar o número diploide, para voltar a formar o número completo. Então, você tem 46 cromossomos em quase todas as suas células, tirando o espermatozoide e o óvulo, né? E esses 46 cromossomos, 23 vieram do espermatozoide do seu pai e 23 vieram do óvulo da sua mãe. Fundiu, voltou a formar 46, formou o zigoto, que foi a primeira célula do corpo de vocês, que foi se dividindo. A mesma coisa para o milho, para a ervilha, para a mosca e para o cavalo. Então, o cavalo, o espermatozoide do cavalo tem 32 cromossomos. Mas qualquer célula do cavalo tem 64. Quando o espermatozoide do cavalo fecunda o óvulo da égua, vai formar um zigoto com 64 cromossomos, formar um novo ser vivo que, a partir daí, vai ter os seus 64 cromossomos organizados em 32 pares. Tranquilo, pessoal? Deixa eu só ver o que eu pulei. Tudo bem, isso que eu pulei vai ficar pulado mesmo. Depois eu
Vai ser na próxima aula. Beleza. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, professor. Beleza. Tá. Fernando, você perguntou em uma barata. Eu acho que apareceu a baratinha. Ai, acho que não apareceu a barata, apareceu a formiga. Rapaz, eu não sei quantos cromossomos tem uma barata. Até porque, até porque isso muitas vezes varia de espécie para espécie. E a gente pode não saber, mas tem várias espécies diferentes de barata. Então, eu sei ali opa, cadê? Eu sei ali a meia dúzia de espécies que eu sei de cor, mas as outras eu não sei. Então vamos continuar. Deixa eu ver se tem barata aqui. Não tem barata. Vou pesquisar depois. Quantos cromossomos tem uma barata? Professor, Oi. não é barata, professor. É que o senhor falou bem assim. Eu não sei se esse daqui é um amendoim ou é uma batata. Eu coloquei bem se é uma Ah, batata. entendi. Batata, batata. É batata. Batata também. Se for uma batata, isso aí, a batata também tem 48 cromossomos. Beleza, mas vamos em frente. Então, pessoal, todas essas espécies aqui têm esses números cromossômicos. E agora a gente sabe que para cada uma delas, esse número cromossômico é o quê? Vem organizado em pares. Se a gente pegar uma célula de um porco, a gente vai ver que tem 38 cromossomos lá dentro, né? E se a gente olhar para esses cromossomos, pegar um a um, a gente vai ver que são 19 pares, né? Eu tive que pausar um minutinho aí para fazer a conta. São 19 pares. Para cada cromossomo tem um parzinho. Esses pares são chamados de cromossomos homólogos, né? E eles vão ter o mesmo tamanho, a mesma cara, e as informações, vamos dizer assim, as informações genéticas para a mesma característica. Então, se tiver um pedaço de DNA ali que vai ser expresso, que vai determinar, por exemplo, o tamanho da orelha do porco, num cromossomo vai ter esse pedaço de DNA, e no cromossomo homólogo, na mesma região, vai ter um pedaço de DNA que também vai determinar o tamanho da orelha do porco. Qual vai ser o tamanho da orelha do porco? Vai depender daqueles dois pedaços de DNA e de como eles interagem. Um pedaço de DNA veio do espermatozoide do pai porco e outro do óvulo da mãe porca. Tudo bem? E o mesmo vale para qualquer espécie que eu pegasse aqui. O grão de pólen do pinheiro, enfim, o elefante, o cachorro. Cada um desses tem pares de cromossomos. E o melhor jeito de ver esses pares de cromossomos é através do cariótipo. É uma ilustração, né, que dá para ver os cromossomos, quantos tem e qual pareia com qual, né? Como é que se faz um cariótipo? Vou falar rapidamente. Tu pega uma célula que está se dividindo, porque ela tem que estar se dividindo, para os cromossomos estarem bem condensados. Ó. Vejam que esses cromossomos estão todos gordinhos, duplicados. Tu pega uma célula que está se dividindo, espreme essa célula, cora ela, e quando você colocar no microscópio, você vai ver isso aqui, ó. Aí no Photoshop, né, você vai recortando e organizando os cromossomos até ficar assim, para você poder ver exatamente o cariótipo da espécie que tu está estudando. No caso aqui, o cariótipo humano. Aí você dá para ver direitinho cada cromossomo, o tamanho dele, o parzinho dele e mais algumas coisas, que eu vou começar a falar agora, tá? Isso é o cariótipo. Então aqui é um cariótipo humano. Nos próximos slides vai ter cariótipo de outras espécies para a gente comparar. Se fosse um cariótipo de porco, por exemplo, a gente teria aqui 38 cromossomos, e não 46 como a gente tem, né? Uma coisa que dá para a gente ver nesses cariótipos, no caso do ser humano e no caso dos mamíferos, ou da maioria deles pelo menos, é que, né, e os mais astutos já devem ter visto isso, oh meu Deus, é que nesse caso a gente tem dois cariótipos humanos, de um homem e de uma mulher, né, e aqueles mais astutos já repararam
que esses cariótipos eles são quase iguais, mas eles não são totalmente idênticos. Tem uma diferençazinha. Ó, cariótipo da mulher até aqui é igual com o homem. Cadê? 21, 22. Ah, não. Éguas. Ah, não, tá certo. Desculpa. Pensei que tinha um erro aqui, mas não, tá certo. Morfologicamente, esse pedaço que eu circulei equivalente a esse, com todos os cromossomos do 1 até o 22. Lógico, como são pessoas diferentes, o DNA aqui dentro do cromossomo pode ser diferente. Mas tem ali 22 cromossomos, tudo tranquilo. O que muda, pessoal, é o último par de cromossomos, que é chamado, não por coincidência, de cromossomos sexuais, que é o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, na espécie humana, a gente tem 46 cromossomos, cada célula humana, tirando o espermatozoide e óvulo, tem 46 cromossomos. Desses 46, 44 ou 22 pares são chamados cromossomos o quê? Cromossomos autossômicos, que não mudam de homem para mulher. É igual em todo mundo. E um par é o chamado cromossomo sexual, que é diferente em pessoas biologicamente do sexo masculino, biologicamente do sexo feminino. No futuro, a gente pode entrar aí nas diferenças daquilo que faz tanto o sexo biológico, que não é só o cromossomo, tem outras coisas, até com a identidade de gênero da pessoa, o gênero da pessoa e o sexo mesmo da pessoa, enfim, isso aí no ser humano é complexo. Mas vamos ficar no simples hoje, tá? Outro dia a gente pode conversar dessas outras coisas. Hoje a gente vai ficar no simples. Biologicamente mais simples, né? As mulheres, elas vão ter o quê? 2 cromossomos X. As mulheres biológicas. Então, se a pessoa tem 2 cromossomos X, é uma chance muito grande dela ser biologicamente do sexo feminino. Como eu falei, mesmo isso ainda tem lá as suas nuances. Mas vamos simplificar hoje, tá bom? A pessoa que tem 2 cromossomos X, ela é biologicamente do sexo feminino. Enquanto que a pessoa do sexo masculino, biologicamente, ela tem um cromossomo X e um cromossomo que é o menor de todos, mas que é exclusivo para os homens, que é o cromossomo Y. Todo o resto é igual. Os outros 44 cromossomos são iguais em pessoas normais, em pessoas sem alterações cromossômicas. Né? Agora, se a pessoa tem 44 cromossomos autossômicos, um cromossomo X e, outro cromossomo X, o desenvolvimento genético embrionário dessa pessoa, muito provavelmente, desde o início, já vai se dar para formar uma pessoa biologicamente do sexo feminino. Todas as características e a gônada genitária do sexo feminino. Se a pessoa tem 44 cromossomos autossômicos, um cromossomo X e um cromossomo Y, essa pessoa vai ter um desenvolvimento, tem um gene no cromossomo Y, que é o SRY, que inicia o desenvolvimento masculino. E a pessoa vai ser biologicamente do sexo masculino. É esse o determinante genético. Vão ter outras influências fisiológicas e por aí vai, mas esse é o principal determinante genético que dá para ver no cariótipo. Tudo bem? É a mudança aí dos chamados cromossomos sexuais. E, de novo, mais tarde a gente vai ver como é que a pessoa ganha esses cromossomos. Mas, de novo, já dá para dar um spoiler para vocês. O óvulo da pessoa, da mulher, ela vai ter 23 cromossomos. Né? Um de cada um desses, ao acaso, incluindo um cromossomo X. Como quem fabrica óvulo é mulher, o óvulo vai ter ou esse cromossomo X ou esse cromossomo X. E o espermatozoide da pessoa é a mesma coisa, vai ter 23 desses 46 cromossomos. Um de cada um desses, um cromossomo X ou um cromossomo Y. Dependendo de qual espermatozoide fecunda qual óvulo, você vai ter uma combinação aí,
Um óvulo X, um espermatozoide X, XX, vai formar uma pessoa biologicamente do sexo feminino. Um óvulo X, um espermatozoide Y, vai formar um XY, vai acabar formando alguém biologicamente do sexo masculino, né? Mas isso a gente vai ver depois melhor. Esse é o cariótipo do ser humano e os cromossomos sexuais do ser humano. Eu queria mostrar uma imagem. Ah, não está aqui. Tudo bem. Então, beleza. Essas são as diferenças de cariótipo humanas. E cromossomos autossômicos, tudo igual em pessoas normais, né? Os cromossomos sexuais mudam sexo feminino e sexo masculino. Tudo bem, pessoal? Tem mais coisa na apresentação, vocês devem ter visto, mas eu acho que por hoje tá bom. Tem só mais uma coisinha que eu acho que eu devo falar para vocês. Deixa eu ver aqui, rapidamente. Aqui mais exemplo de cariótipo, só que com os cromossomos diferentes corados. Mesma coisa, cromossomos corados. Dá para ver todos os cromossomos do cariótipo humano. Os cromossomos homólogos, que são correspondentes. Então aqui dá para ver bonitinho. Aí não está tão bonitinho, na verdade, os cromossomos mais soltos, mas o cariótipo humano, cromossomo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, essa pessoa é do sexo feminino, ela tem 2 cromossomos X. Né? E aqui cariótipo de outros organismos. De um jumento tem 36 cromossomos. Né? A determinação do sexo do jumento é igual ao do ser humano. Jumentos fêmea são XX, jumentos machos seriam XY. E aqui, essa espécie de peixe, sei lá que espécie de peixe é essa, mas que também, vejam só, também tem 24, tem 24 pares de cromossomos, tem 48 cromossomos, né? E nessa espécie de peixe, vejam só, a determinação do sexo é diferente, a gente vai falar isso no futuro. As fêmeas têm 2 cromossomos X e os machos têm só um cromossomo X, essa espécie não tem cromossomo Y, é dessa espécie, a gente vai falar disso no futuro. Tudo bem, pessoal? Bom, aí você tem pessoas que têm alterações no número de cromossomo, que não vão ter 46 cromossomos. Isso, pessoal, vai ficar para uma próxima aula para nós, tá bom? Não vou tocar nesse assunto hoje, até porque a gente já se estendeu demais. Ok, pessoal? Tá. Espera aí. Ok, pessoal, até aqui? Só falem um sim. Estão todos aí? Sim, beleza, tá bom. Sim, prof. Tá ótimo. Já respondo a pergunta, Gabriela. Beleza, pessoal. Então, eu vou voltar uma última vez para a apresentação para falar 2 coisas. Desculpa passando assim correndo, pessoal. Era aqui que eu queria chegar. Eu vou ter que voltar mais uma vez. Então é isso, pessoal. No núcleo da célula, vou fazer uma retomada nesse slide mesmo. No núcleo da célula, a gente tem a cromatina, que é uma massa disforme lá no núcleo da célula, que não dá para ver muita coisa. Só que ela se cora com corante. Se você puxasse essa cromatina, você ia ver que essa cromatina, na verdade, é formada por uns fiozinhos de DNA associado a proteínas, e cada um desses fiozinhos é chamado de cromossomo. Cada célula de cada espécie diferente tem um número diferente de cromossomos, sendo que da célula humana, o número normal diploide é 46. Né? Tem variações, mas a maioria das pessoas tem 46. E para todas as células humanas, esse número é 46, exceto as células reprodutivas, que vão ter metade desse número, 23. E a mesma coisa vale para outras espécies. Né? O gato tem 38 cromossomos, do mesmo jeito que o porco. Cada célula do gato tem 38, exceto espermatozoide e óvulo, que vão ter 19. Né? A formiguinha lá, eu acho que era 2 cromossomos ou 4 que ela tinha. Cada célula da formiguinha tinha 4 cromossomos, exceto o espermatozoide da formiguinha, que tem 2.
Tranquilo? E, para o ser humano, a determinação do sexo se dá por um par de cromossomos sexuais, né? Os outros 22 pares são os cromossomos autossômicos, que não são sexuais, e esse par varia. Você tem o X e o Y. O Y é um cromossomo que só aparece no sexo masculino. Então, os homens vão ter um cromossomo X e um cromossomo Y, e as mulheres vão ter um par de cromossomos X. Voltando um pouquinho. Desculpa, pessoal, voltei onde eu queria. De novo, um cromossomo, ele é um fiozinho de DNA associado a proteínas. Aqueles cariótipos, tudo que a gente viu, a gente estava vendo um xizinho, porque... Olha o meu filho brincando aí no quarto ao lado, não sei se dá para ouvir. Porque esses cromossomos estavam em divisão celular, e quando eles estão em divisão, esses cromossomos se duplicam. Formam um xizinho. Tá? Então, normalmente, o cromossomo é só um fiozinho. Às vezes, o cromossomo forma esse xizinho. E fica grampeado, esses bracinhos ficam grampeados pela região do centrão. Esse cromossomo aqui, pessoal, está na apostila de vocês bem detalhado. Não confunda isso aqui com cromossomos homólogos, pessoal. Isso aqui é um cromossomo só, duplicado, e cada perninha desse cromossomo é chamada de cromátides irmãs. Essa cromátide é um xerox dessa cromátide. E eles são diferentes de um outro cromossomo homólogo a esse. Então, ó, esse cromossomo, vamos fingir, esses dois cromossomos vermelhos, eles são cromossomos homólogos. Um é homólogo do outro. Só que nesse caso, porque eles estavam em divisão, eles estão duplicados. Tá? É só uma questão aí. E cada um deles é formado por duas cromátides irmãs. Cada perninha no cromossomo, então, é uma cromátide irmã. Só uma questão de nomenclatura que aparece na apostila de vocês. Tudo bem, pessoal? Então, queridos, acho que com isso encerramos aqui, pelo menos a nossa apresentação. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo, professor. Beleza. Agora, antes de mais nada, eu vou responder a pergunta que a Gabriela fez, que é uma pergunta boa, para a gente entender algumas coisas. Ó, o que acontece com o núcleo e DNA da célula quando a pessoa está com câncer, professor? Então, isso é importante. Normalmente, em 99,9%, se não em 100% dos casos, você pega uma célula cancerígena de uma pessoa, você vê lá o cariótipo dela, aqueles 46 cromossomos. O que você vai ver? Você não vai ver nada. Porque o câncer, ele advém de mutações no DNA. Então, dentro de cada um daqueles cromossomos ali, você tem uma sequência de DNA que a gente vai analisar, que a gente vai ver como isso funciona no futuro próximo, né? Mas você tem uma informação contida naquele DNA. O câncer, ele vem quando ocorre um acúmulo ali de mutações em regiões importantes específicas daquele DNA. Então, ali dentro você tem o DNA, e ali dentro altera uma coisinha, altera outra, altera outra, altera outra. Como eu falei durante a apresentação, essas alterações, elas são inevitáveis ao longo da vida. E elas podem ir, não é que elas vão, elas podem danificar mesmo a informação que está na célula. A informação na célula estando danificada, né, aquela célula, a programação dela pode se alterar. E ela para de entender o que ela tem que fazer. Ela para de entender qual hora ela tem que dividir, qual hora ela não tem que dividir. Então ela começa a se dividir loucamente, e isso pode levar ao câncer, né? A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Mas todas as nossas células estão sujeitas a esse processo de alterar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá o DNA. Isso acontece o tempo todo, né? 99% dos casos não faz mal nenhum. Na verdade, 99,9% dos casos não faz mal nenhum. Às vezes, pode levar a um dano naquela célula.
tá? Se isso acontece, essa alteração acontece numa célula germinativa, no espermatozoide e no óvulo, meus parabéns, aquele espermatozoide, aquele óvulo tem uma mutação e se aquele espermatozoide, aquele óvulo, for o sortudo que se fecunda com o outro gameta, você vai ter um organismo novo que tem uma mutação ali, que tem uma informação genética um pouquinho diferente, um pouquinho nova. Se isso vai ser ruim ou bom para ele, isso aí é com ele. É a sorte. Né? Se essa mutação acontecer em qualquer outra célula do corpo, vai ser uma mutação que vai ficar por lá, que vai se acumulando e pode, ao longo do tempo, levar ao câncer. O acúmulo de muitas mutações em células do pulmão, por exemplo, pode levar a um tumor no pulmão. E por aí vai. Tá? Como eu falei, a maioria dessas alterações não é nem boa nem ruim, não faz muita coisa. E as que são ruins, muitas vezes, elas conseguem ser identificadas pela célula, identificadas pelo próprio organismo, e o próprio sistema imune mata aquela célula, ou a própria célula se mata. Então, geralmente, quando você tem um erro do DNA muito grave numa célula, a própria célula sinaliza aí para as células do sistema imune e fala: oi, me matem, eu dei defeito. As células do nosso corpo têm essa capacidade. Quando isso falha, aí é que pode levar a um câncer. Ok, pessoal? Deu para entender? A gente vai voltar a falar isso, porque a gente vai voltar a falar sobre DNA, né? Com mais detalhes. Por enquanto, só o núcleo e o cromossomo mesmo, que já é muita coisa que eu queria falar para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou entender que sim. Então, meus queridos, é isso a aula de núcleo e cromossomos. Como não deve ser surpresa para ninguém, essa altura ela acabou se estendendo um pouquinho mais do que deveria, do que eu gostaria, mas é isso aí. Se vocês forem ver na apostila, a coisa está mais condensada, vocês vão ver que não é tanto e nem é tão complicado assim. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Não, professor, nenhuma dúvida. Só quero ficar só eu tinha para conversar sobre os problemas depois no final da aula, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, meus queridos, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Vou parar de gravar, vou encerrar por agora a nossa aula.